Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E dando início então neste programa, nós teremos uma palavra de oração falando com nosso Pai Criador. Eu convido a todos para orarem juntamente conosco. Oremos. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, Pai, nós nos colocamos perante a Tua presença mais uma vez, agradecidos por mais este dia de vida, pelas bênçãos, pela vida, pela paz, pela saúde que o Senhor tem nos concedido. Nós damos graças ao Senhor por todas as vitórias alcançadas das Tuas benditas mãos. Eu peço também perdão ao Senhor por todos os nossos pecados, nossas muitas fraquezas, nossas falhas, e nós pedimos ao Senhor a cura divina em favor daqueles que estão doentes, daqueles que estão aflitos e oprimidos, que o Senhor possa dar a libertação, a bênção,
o consolo, a paz, ó Pai bendito, e também, Senhor, perdoe nossas falhas, nossos pecados, porque são muitos os nossos erros, Senhor. Perdoa nossas transgressões e ajuda cada um de nós, meu Deus. Ó Pai Santo, dá-nos a inspiração necessária para mais esta programação, que nós possamos ser dirigidos pelo Senhor, que não somente quem vai pregar, mas também quem vai ouvir a Santa Palavra, que possamos todos estar sob a inspiração divina. E nós pedimos todas estas bênçãos no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está em Isaías, capítulo 55, e nós vamos começar a partir do versículo 1. Isaías 55, verso 1. E enquanto os irmãos procuram em suas Bíblias, se desejarem acompanhar, nós vamos trazer as nossas notificações, não é? Este programa é publicado diariamente pelo nosso canal aqui no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também ele é reprisado através dos nossos grupos de WhatsApp, que são 3, não é? E o número do nosso WhatsApp está na descrição do vídeo. Portanto, se qualquer irmão ou irmã desejar fazer parte de um dos grupos, é só entrar em contato conosco, não esquecendo de deixar o seu nome também, para que o teu contato seja criado. E nós damos boas-vindas a todos, não é? Ainda em tempo, nós lembramos que este programa tem uma gentileza da igreja que está na cidade de Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E nós temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, nós temos o nosso tabernáculo também, na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, Isaías 55, versículo 1. Vamos aqui então. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e deleitai-vos com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas a Davi. Eis que eu o dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu a ti. Correrá por amor do Senhor teu Deus,
e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor, que compadecerá dele, e para o nosso Deus, porque é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa sagrada e santa leitura, não é? Agora nós vamos então ouvir uma belíssima canção para o nosso enlevo espiritual. O nome do hino que nós vamos ouvir é Adeus Mocidade, e é cantado in memoriam pelo cantor Jair Pires. E nós vamos ouvir esse louvor, um hino muito bonito para matar saudades. E eu quero dedicar esse hino a todos os meus amados e preciosos irmãos para o seu enlevo espiritual, não é? E em adoração ao Senhor nosso Deus, como louvor ao seu santo nome. Vamos então ouvir e depois nós voltaremos com a continuidade do nosso programa. Ouçamos e meditemos. Ontem eu era moço, cheio de vigor, hoje tão cansado, lamentando vou, cheio de esperança no futuro além, esperando Cristo que muito breve vem. Adeus mocidade, e não volta mais. Adeus mocidade, meu tempo de paz. Adeus mocidade, meu tempo da flor. Adeus mocidade que o tempo levou. Sei que tudo passa, Jesus quem falou. Ontem eu era moço, hoje velho sou. Há uma vida nova em Cristo eu sei. Quando Ele voltar, jovem eu serei. Adeus mocidade, e não volta mais. Adeus mocidade, meu tempo de paz. Adeus mocidade, meu tempo da flor. Adeus mocidade que o tempo levou. Saudade, recordo o passado, minha juventude tão distanciada. Conservo acesa minha esperança. Quem não tem saudade do tempo em criança. Adeus mocidade, que não volta mais. Adeus mocidade, meu tempo de paz. Adeus mocidade, meu tempo da flor. Adeus mocidade que o tempo levou. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite a nossa adoração, o nosso louvor, não é? E agora nós estamos aqui com a mensagem Sede e vamos dar continuidade ao estudo da mesma, não é?
Vamos aqui a partir do parágrafo 45. E está escrito assim então: dizem, bem, já vi algumas pessoas viverem uma vida tão vitoriosa que estão constantemente por cima, estão louvando a Deus. Gostaria de poder me sentir assim. Bem, o motivo de você estar se sentindo assim é a sede em você. E é apenas uma coisa natural. É para toda pessoa ter sede de Deus. Agora, vamos tomar um pouco do natural. A sede vem primeiro. Tomemos, por exemplo, a sede de água, como Davi disse aqui, com sede da água. Com sede de água, o corpo está sedento de água, e se ele não suprir essa sede, você perceberá, você vai desidratar e não viverá. Se não puder conseguir água para essa sede, para saciar essa sede do corpo natural, você logo perecerá. Você não vai viver muito tempo. Você pode viver mais tempo sem comida do que pode sem água. Porque você pode jejuar por 40 dias. Jesus jejuou. Então isso aqui é importante nós pensarmos. Alguém poderia dizer, mas Jesus era Jesus e nós não somos Jesus, não é? Mas ele fez isso como humano. Ele jejuou 40 dias e 40 noites como um ser humano. Então, se ele conseguiu como um ser humano, nós também conseguiríamos. É o que ele está dizendo aqui, não é? Eu suponho sem alimento, mas não poderia ficar esse tempo sem água. Você simplesmente secaria e morreria. Você tem de ter água e a sede que vem em você, ora, é para mostrar que o corpo está carente de alguma coisa para mantê-lo vivo. O corpo tem que ter a água a fim de permanecer vivo. Você é 80 e tantos % água e petróleo de qualquer maneira, e tem que tomar destas fontes para mantê-lo vivo. Eu estava pensando um detalhe aqui. Às vezes alguém me pergunta, quando a gente está jejuando, a gente pode tomar água, não é? Então, segundo aqui o que o profeta de Deus está dizendo, Jesus tomava água nesses 40 dias que ele jejuou, não é? Porque se ele disse que ele ficou 40 dias sem comida, mas ele não suportaria ficar 40 dias sem água. Então isso representa para nós que ele ficou 40 dias ali no monte jejuando, sem comer, mas ele bebeu água. Então aí está uma boa resposta para aqueles que perguntam se quando está jejuando pode-se tomar água. Muito embora, vocês me perdoem, me desculpem, né, o meu ponto de vista, eu tenho observado que o jejum desapareceu do meio dos crentes. Dificilmente alguém jejua hoje. Você vê alguém dizer que jejuou ou que estaria jejuando, qualquer coisa assim, né? Muito embora a Bíblia diz que quando nós estamos jejuando não é para ficar falando para as pessoas, né? Isso aí.
você lava o seu rosto, faz o seu toilette ali, penteia o seu cabelo, para não dar aquela aparência desfigurada de que você está sem comer, não é? Mas, assim, de uma forma geral, não se vê mais ninguém jejuando. Isso é muito sério, não é? Nós pensarmos nisto. As pessoas são crentes superficiais, diferentes agora. Que Deus tenha misericórdia de nós, não é? Mas vamos aqui então. Como eu disse, se negligenciar isso, você perecerá. A sede também é um alarme, é um despertador. Essa sede, a alma desperta um despertador, uma pequena campainha dentro de você que lhe diz que a morte está espreitando por perto, que se não conseguir água, logo você tem de morrer. Isto falando no natural, não é? Agora, e no espiritual também é assim. Quando nós sentimos como Davi sentiu, sede de Deus, é um alarme, é um despertador, ele está dizendo, como se fosse uma campainha tocando. Você precisa de Deus, você precisa de Deus. E isso fica falando para a gente o tempo todo. E se nós não tomarmos a água da vida, certamente então nós morreremos espiritualmente, não é? E fica cada vez mais alto essa campainha, não é? Fica cada vez mais alto até que finalmente você o continua desligando e morrerá, porque é um despertador. Como Davi descreveu aqui nos Salmos, como o cervo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus, como o cervo brama pela corrente de água. Muitas vezes tenho pensado ao ler isso sobre Davi. Davi era um homem das florestas, um caçador, e ele caçava cervos selvagens, não é? E claro, e muito de nós hoje os caçamos. O cervo é um veado. E vemos, se já notaram, os cães, como os cães selvagens, pegam um cervo. E geralmente eles têm presa como o coiote. E ele pode agarrar o cervo logo acima da beirada do ouvido, aqui. E se pendurar com o seu peso, ele corta a garganta do cervo. E então o cervo não tem chance. Mas, às vezes, o cão, como lá na África, o cão selvagem agarra o cervo bem nos flancos, né? Se erra a garganta, ele agarra a segunda vez no flanco. E se o cervo for suficientemente forte e suficientemente rápido, sacudindo-se, pode fazer o cão soltar. O cervo é muito mais rápido. O cão se aproxima quando ele não está olhando. Então, deixa eu ver mais um pouquinho aqui. O cão se aproxima quando ele não está olhando. E quando ele está contra o vento e ele não sabe que o cão está perto.
vamos dar uma pequena pausa também aqui para nós analisarmos essa questão, essa situação aqui. O cão representa o diabo, aqui no caso para nós. O cão representa o diabo e o servo representa a nós, as nossas almas. Como Davi disse, como o servo brama pela corrente das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Então o servo representa as nossas almas, ou seja, nos representa, e o cão representa o diabo, não é? Então, o que acontece? O servo é muito rápido, mas às vezes ele está olhando para outra direção e o vento está soprando ao contrário e ele não ouve o ruído do cão quando está chegando sorrateiramente para atacá-lo. Então é muito importante nós pensarmos nisto, para não ficarmos desapercebidos, porque senão Satanás vem de uma maneira sorrateira, com argumentos sorrateiros, com maneiras sorrateiras. Vejamos isto, não é? E aí ele dá o bote, ele nos ataca. Mas vamos aqui então. E então, quando o cão selvagem o agarra, se for bem rápido, ele pode fazê-lo soltar. O servo tem condição de fazer com que o cão o solte, porque o servo é selvagem, o cão também é selvagem, não é? Mas, quando o cão se desprende do flanco, ele tem a boca cheia da carne do servo, ou, às vezes, quando agarra seu pescoço, ele corta perto da veia jugular e não a pega, e o servo, sacudindo-o, ele arranca um grande pedaço de carne da garganta do servo. Então o sangue começa a correr. Olha isto, né? Vamos observar isso, porque isso aqui ele está contando para nós, para depois fazer uma aplicação espiritual, né? Então o servo agarrou na garganta dele, e ele sacudiu, e com o peso do cão arrancou-se um pedaço de carne da sua garganta, e o sangue começa a jorrar. Mas ele escapou do cachorro, não é, do cão. E então o cão irá direto no rastro daquele sangue, porque ele se escapa, não é? E sai correndo. E o cão segue o rastro do sangue atrás do servo. E à medida que a vida do servo começa a se esvair, à medida que o sangue, que é o fluxo de vida do corpo, à medida que começa a se esvair, o servo fica mais fraco e o cão, então, ou o lobo, está logo atrás do servo. Agora, se aquele servo não puder encontrar água, agora, a água tem algo em si que, quando o servo bebe a água, estanca o sangramento. Mas, se ele não conseguir água para refrescá-lo, então o sangue vai escorrendo mais rápido, porque ele está correndo, mantém seu coração bombeando, mas se ele puder chegar à água, o servo viverá. Oh, glórias ao Senhor! Se nós pudermos chegar à fonte da água da vida, então nós viveremos, nós escaparemos das garras de Satanás. Aleluia! Agora, há uma grande lição aí,
Vejam, e Davi dizendo aqui como o servo brama pela corrente da água, a minha alma brama por ti, ó Deus. Agora, aquele servo sabe que, a menos que encontre água, ele perecerá. Ele simplesmente não pode viver. Eu já os rastreei muitas vezes depois de serem feridos. Quando chega a uma corrente de água, ele a atravessa e bebe um gole. Sobe para o outro lado da colina, volta a descer, atravessa, bebe um gole de água e sobe. Você nunca o alcançará enquanto ele seguir aquela corrente. Você está entendendo, não é? Quer dizer, o servo achou um pequeno riacho, um pequeno ribeiro ali. Então ele toma água e ele segue subindo colina acima, mas ele segue beirando o rio, o córrego, porque ali ele, quando estiver se sentindo mal, ele vai e toma um pouco de água do ribeiro e continua a subir, continua correndo. E então ele vai repondo as suas energias e também o cão não o conseguirá alcançar mais. Mas uma vez que deixar a corrente, se não puder encontrar outra corrente de água em algum lugar, você o apanhará logo depois. E agora, o servo sabe disto. Assim, ele ficará perto da água, onde possa chegar a ela rapidamente. Agora, você poderia imaginar um servo com o nariz empinado que foi pego em algum lugar onde não há água. Pensemos nisso, você poderia imaginar, ele diz. E ele diz, como o servo tem sede ou brama, é uma sede. O bramido é a expressão de uma sede, não é? Pelas correntes de água, minha alma tem sede de ti, ó Deus, a não ser que eu possa encontrar-te, Senhor. Eu perecerei, eu não posso prosseguir, a menos que te encontre. E quando um homem ou mulher, rapaz ou moça, sente esse tipo de sede de Deus, ele vai encontrar alguma coisa. Estão vendo? Mas quando buscamos isto apenas parcialmente, bem, vou me ajoelhar e ver o que o Senhor fará. Veja, você ainda não está sedento de verdade. Tem de ser uma sede entre a morte e a vida. E então algo acontece. Amém. Chegamos ao parágrafo 58. E nós vamos agora ter uma palavra de oração para encerrarmos mais esta programação. Senhor Deus, Pai, acabamos de receber esses ensinamentos, essas orientações, Senhor, para que nós possamos sobreviver a todas as intempéries da vida, a todos os ataques do inimigo de nossas almas, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E eu entrego nossas vidas, a vida dos meus irmãos que estão acompanhando neste momento esta programação, a vida de todos, eu as coloco nas mãos e nos cuidados do Senhor, inclusive a minha, Senhor, também. Ó Deus bendito, ajuda cada um,
curando cada um, libertando cada um, dando vitória para a glória do teu bendito nome. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos todas as bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus irmãos. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e, se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Com fé no Filho de Deus. Amém e amém, Jesus.